Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo solene, o domingo da Páscoa do Senhor, ressoa para nós o anúncio pascal. Cristo ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre ele. Alegremos-nos com as mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição, e com todos que acreditam na força da vida que vence a morte. Tudo isso está manifestado em Jesus Cristo ressuscitado, o vivente. Então, celebrando sua Páscoa, deixemos-nos impregnar de alegria pascal, valorizando todos os gestos que refletem a alegria da vida. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 10, versículo 34, depois o versículo 37 a 43. Atos, capítulo 10, versículo 34, depois o versículo 37 a 43. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então aqui, na primeira leitura, fala pra gente, Jesus Cristo ressuscitou. Este é o anúncio que celebramos hoje. Cristo se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele nos garante a esperança de um novo céu e de uma nova terra, pois agora, libertos do pecado, somos conduzidos na liberdade de filhos de Deus em direção à vida eterna. Então, na primeira leitura, com o discurso de Pedro, estamos diante do testemunho mais fiel que os apóstolos deram de Cristo. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Então, na segunda leitura, nos fala de um compromisso ético e espiritual despertado pela fé no ressuscitado. A fé no Cristo ressuscitado deve despertar na pessoa humana o desejo de ser como o Senhor, de fazer o que Ele nos ensinou. Então, que nós possamos sempre procurar fazer a vontade de Deus, sempre procurar seguir os seus ensinamentos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 20, versículo 1 a 9. João, capítulo 20, versículo 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Então, o Evangelho nos apresenta um caminho que conduz à fé na ressurreição do Senhor, o itinerário crescente da fé pascal.
desde o desespero e a desilusão de Madalena, passando por Pedro, meio que confuso e amedrontado. Alcança-se o ápice da fé. Ele viu e acreditou. Então, neste domingo da ressurreição, o Senhor nos chama e convida a abandonar a desilusão e o desespero da vida sem fé, para abraçar a alegria da fé no ressuscitado, que nos enche de esperança e amor, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.